aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da telinha. Vai continuar aqui a saga do direito da sucessão comigo, professora Isadora. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre cessão de direitos hereditários. Vai ser uma aula bem mais curtinha, só um bloco, para a gente falar os principais aspectos, tá? Para você conseguir aí sozinho aprofundar nesse assunto. Você pode ter certeza que daqui você vai sair com uma base muito boa. Você vai entender tudo. Pode deixar comigo. Mas antes, deixa eu colocar aqui os slides, né? Para a gente acompanhar juntos a aula. Gente, seguindo aqui, né? Seção de direitos hereditários. O que é a seção de direitos hereditários? Como está na tela para vocês, a seção de direitos hereditários é um contrato pelo qual um herdeiro transfere seus direitos sobre a herança ou parte dela a outra pessoa. E esse contrato pode ter diversas características. E antes de citar as características, é o seguinte: eu recebo demais as seguintes perguntas, e eu tenho certeza que vocês já devem ter se perguntado, ou alguém já deve ter perguntado para alguém aí do outro lado. Isadora, se eu quiser vender a minha parte da herança, eu posso? Eu tenho que vender obrigatoriamente para o meu irmão? Ou eu posso vender para uma terceira pessoa? Isadora, eu posso vender a parte da minha herança enquanto meu pai ou minha mãe ainda estiver vivo? Porque assim, eu sei que eu vou receber, né? Então eu já vendo, já recebo meu dinheirinho, e aí quando eles falecerem, a pessoa ó, já entra ali no inventário, na partilha ela, e não eu. Bom, só para dar um spoiler em relação a essa segunda pergunta, não, né, gente? Você não pode vender herança de pessoa viva. Você só recebe uma herança quando a pessoa que vai lhe destinar a herança morre, tá? Então, só dando esse spoiler, não é possível. Em relação às outras perguntas, a gente vai respondendo aqui durante as aulas e a gente aprofunda mais a temática do Pacta Corvina, que é isso, né? De você fazer um pacto, uma compra e venda, um empréstimo, uma cessão de direitos hereditários sem que a pessoa tivesse morrido ainda. A gente vai aprofundar, deixa comigo. Mas bora lá, vamos ver então quais são as características desse contrato de cessão de direitos hereditários. Ele é bilateral, ou seja, ele sempre vai envolver duas partes, né? Que é o cedente, anota aí. Cedente é o herdeiro que transfere os seus direitos. E o cessionário, que é a pessoa que vai receber os direitos, tá? Então, ele é bilateral por quê? Porque vai envolver o cedente e o cessionário, vai envolver duas pessoas. Às vezes pode envolver mais pessoas, mas em regra envolve duas pessoas. Ele também tem a característica de ser translativo. Que é isso, Isadora? Anotem aí. Ele é translativo porque transfere, né? Transfere os direitos hereditários do cedente para o cessionário. Próxima característica é que esse contrato ele pode ser gratuito ou ele pode ser oneroso. Ou seja, ele pode ser feito gratuitamente ou ele pode ser feito mediante um pagamento. Gratuito, eu quero fazer uma doação. Eu gosto tanto de você que eu quero te doar ali minha parte da herança. Né? Ou oneroso, não, vou te vender. Né? Eu quero te vender a minha parte da herança. Aí é oneroso. O aleatório, né? A característica da aleatoriedade. Essa palavra existe? Enfim, o fato dele ser aleatório é porque essa transferência envolve ali uma incerteza de quanto vai ser o valor final dos bens herdados. Por quê? Porque a partilha ainda não foi realizada. Né? Geralmente esse contrato de cessão, eu vou ceder o meu direito hereditário, eu não estou vendendo os bens que eu já recebi. Então, se eu estou fazendo a cessão de um direito hereditário, significa que a partilha ainda não foi feita. Como ainda não foi feita, não se sabe exatamente quanto eu vou estar vendendo, quanto eu vou estar doando. Por isso, ele é um contrato aleatório. Geralmente não se sabe, tá, gente? Às vezes a pessoa, são duas casas e eu sei que uma das casas vai ser minha. Geralmente as pessoas sabem, né? Pode ter caso que as pessoas saibam quanto vai ser, o que vai ser, qual vai ser o bem. Mas, assim, em regra, quando tem muitos bens, é aleatório mesmo, beleza? Isadora, e qual é o objeto da cessão? O objeto da cessão são os próprios direitos hereditários, são os direitos hereditários do herdeiro, e não a condição de herdeiro em si, tá bom, gente? Por favor, anotem aí. O objeto da cessão são direitos hereditários e não a condição de herdeiro em si. Por que, Isadora? O que isso significa? Me explica melhor. Gente, isso significa que o herdeiro ele cede seus direitos sobre a herança. Tá? Ele não vai renunciar à sua posição de herdeiro. O herdeiro ele vai ceder o direito de receber a herança. Beleza, gente? Tá, Isadora, beleza, entendi. E de que forma eu posso ceder
esses meus direitos, né? Meu direito hereditário. Bom, gente, existem duas formas, tá? Você pode fazer isso por escritura pública ou você pode fazer isso através de um termo judicial. A escritura pública, vocês vão encontrar as regras lá no 1793, tá? De acordo com esse artigo que a gente vai ler já já, vai interpretar ponto a ponto, essa cessão de direito hereditário, ela tem que ser formalizada por meio de uma escritura pública, né? Justamente para garantir uma publicidade, uma segurança jurídica nessa transação. Porque acontece muito, gente, de alguns irmãos venderem as suas partes da herança sem comunicar aos outros herdeiros. Isso não pode, tá? Não é que é ilegal, mas torna irregular a venda. Mas já já a gente fala sobre isso. Em relação ao termo judicial, aí já é algo mais doutrinário, jurisprudencial, tá? Então, a doutrina e a jurisprudência, elas também vão permitir que essa cessão de direitos hereditários possa ser realizada através de um termo judicial dentro dos autos do inventário, né? É uma alternativa aí mais prática aí de formalizar essa cessão dentro do próprio inventário. Então, anotem aí, doutrina e jurisprudência permitem que a cessão de direitos hereditários também possa ser realizada através de um termo judicial dentro dos próprios autos do inventário. Beleza, gente? Agora eu quero fazer com vocês aqui a leitura do artigo 1793 do Código Civil com calma, tá? A gente vai lendo aí, né, parágrafo por parágrafo, e a gente vai comentando. Mas antes, deixa eu dar uma lida nele geralzão aqui com você, tá? Bem geral. Vamos lá. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o corredeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Parágrafo 3º. É ineficaz a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro do bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Vamos lá, gente, vamos interpretar então. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Aqui foram os exemplos, né? Então, bora lá. Quando ele fala sobre o direito à sucessão aberta nesse artigo, né? Peguem uma caneta, puxem um tracinho e coloquem assim. O artigo está se referindo ao direito do herdeiro sobre a herança desde o momento da abertura da sucessão. Que é quando mesmo, gente, qual é o momento da abertura da sucessão? É quando o autor da herança morre, né? Abre-se automaticamente. Então, esse direito à sucessão aberta significa exatamente o direito do herdeiro sobre a herança desde o momento da abertura da sucessão, que é quando há a morte do autor da herança. Quando ele fala ainda no artigo sobre o quinhão do co-herdeiro, ele está querendo trazer para a gente que cada herdeiro vai ter um quinhão. O que é isso mesmo, Isadora? Eu lembro que a gente viu lá na aula de termos, mas eu não estou lembrando. Gente, o quinhão é uma parte ideal e não real da herança, tá? E essa parte ideal, ela vai poder ser objeto da cessão. E aí ele fala sobre a escritura pública, né, no caput. Então, a cessão ela tem que ser formalizada através de uma escritura pública, justamente para assegurar o que eu disse anteriormente, a validade, né, a publicidade do ato. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vamos dizer que João falece, né? João falece e deixa uma herança a ser partilhada entre os seus 3 filhos, Ana, Bruno e Carla. Ana precisa de dinheiro imediatamente e aí decide ceder os seus direitos hereditários a um amigo, o Marcos. Tá, beleza, Isadora. A Ana quer ceder os seus direitos hereditários para uma pessoa. Como é que isso tem que ser feito? Bora lá. O procedimento é através de uma escritura pública. Então, Ana e Marcos vão até um cartório e vão formalizar a cessão de direitos hereditários através de uma escritura pública. E aí, né, se Ana e Marcos não quiserem fazer isso através de um meio judicial, ou através de uma escritura pública, perdão, já deu spoiler, né? Eles podem fazer isso através de um termo judicial. Então, alternativamente, Ana pode fazer essa cessão dos seus direitos diretamente dentro dos autos do inventário através desse termo judicial.
Tá, Isadora, quais são as consequências disso? Consequências disso, para Ana, né? Ana ela vai receber o valor acordado com Marcos e vai transferir seus direitos sobre a herança para ele. E qual é a consequência para o Marcos? Marcos ele vai passar a ter direito ao quinhão de Ana dentro da herança, né? E que ela ia receber a herança de João. E aí ele vai assumir todos os benefícios, todos os riscos dessa sessão, né? Porque não vai ser só oba-oba, não, tá? Ele recebe os ônus e os bônus também. E aí, gente, né? Só umas observações importantes para vocês. Essa escritura pública ou o termo judicial, eles asseguram que essa sessão seja conhecida por terceiros e seja registrada formalmente, tá? Justamente para prevenir qualquer tipo de disputa futura. E outra coisa que eu quero falar para vocês é que essa sessão ela pode ser tanto total quanto parcial. Então, ela pode envolver a totalidade de direitos hereditários do herdeiro ou apenas uma parte específica desse dinheiro. Né? Às vezes, a Ana precisa de dinheiro, mas não precisa de todo o dinheiro. Ela precisa de um dinheirinho. Então, ela cede, sei lá, quero ceder aí, sei lá, 20% da minha parte. Então, ela pode fazer isso. Lembrando que vai ser uma parte ideal, né? Não, é um contrato aleatório, não se sabe ainda quanto vale esses 20%, porque a partilha ainda não foi feita. Beleza, gente? Calma que a gente vai falar sobre os parágrafos mais para frente. Agora, eu quero falar com vocês, sobre as espécies de cessão de direito hereditário. O primeiro tipo de cessão é a cessão gratuita. A gente comentou rapidamente ali, né, como era a cessão gratuita lá nas características do contrato, mas aqui a gente vai dar uma aprofundadazinha. Então, vamos ler comigo aí o que está escrito. Assemelha-se a uma doação. Então, o cedente, o herdeiro, vai transferir os seus direitos hereditários ao cessionário, né, a pessoa que vai receber, sem receber qualquer pagamento. Como aí, ó, um presentinho. Tô cedendo aqui a minha parte da herança para você. Não quero contato com meu pai, não quero contato com minha mãe, não quero nada dessa família. Toma para você. Fica para você, eu não quero. E aí, em relação ao direito de preferência, quando a cessão ela é gratuita, não existe direito de preferência para os demais herdeiros, diferentemente da cessão onerosa, tá? A cessão onerosa é como se fosse uma compra e venda. Então, o cedente, né, o herdeiro, ele vai transferir seus direitos hereditários pro cessionário através de um pagamento. E aí, nesse caso, há um direito de preferência, tá? Nesse caso aí de venda, os demais herdeiros eles vão ter um direito de preferência e eles podem igualar ali a oferta para adquirir os direitos hereditários que foram cedidos. Beleza, gente? Vamos seguir. Vamos falar quanto às partes envolvidas, né? O cedente, a gente já falou aqui, que é o herdeiro que vai transferir os seus direitos hereditários, é a parte que vai realizar a cessão, e o cessionário é a pessoa que vai receber os direitos hereditários do cedente. Então, ele vai assumir todas as obrigações relacionadas à herança. Não só os bônus, tá? Os ônus também. Se tiver dívida, ele vai assumir tudo também. Vamos lá. Em relação à dívida, a gente já falou nas aulas passadas, né? Não é o herdeiro que paga do próprio bolso. Vai ser pago do que for recebido ali no espólio de bens, tá? Depois que paga as dívidas para os credores com os bens do falecido, aí que vai fazer a partilha. Beleza? Vamos lá. Eu tenho algumas observações importantes a fazer em relação às partes envolvidas aí, né? O cedente e o cessionário. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a capacidade. Então, obviamente, o cedente, quem vai ceder, ele tem que ser legalmente capaz de realizar a cessão dos seus direitos hereditários. Isadora, como é que eu sei essa questão da capacidade? Vocês vão lá no artigo 3º e 4º, ou é 4º e 5º, se eu não me engano, que ela vai estar falando quem são os absolutamente incapazes, os que não podem fazer nenhum tipo de transação sem estar representado, e os relativamente incapazes, que precisam de uma assistência, precisam estar assistidos para fazer qualquer tipo de transação, beleza? Então, primeira coisa, o cedente ele tem que ser capaz. Outra coisa, a cessão só vai ser válida depois da abertura da sucessão. Por quê? Porque não se pode fazer nenhum tipo de transação, compra e venda, doação de herança de pessoa viva. Pelo amor de Deus, né, gente? Espera a pessoa morrer primeiro. Outra coisa, essa cessão tem que ser feita antes da partilha dos bens da herança. Mais um ponto. O cessionário que adquire os direitos hereditários de forma intervivos, ou seja, entre pessoas vivas. Por quê? Porque ele não vai receber esses bens da pessoa que morreu. Né? Em tese, quem ia receber era o cedente. O cessionário, ele vai
receber de forma intervivos. Por quê? Porque ele está recebendo de uma pessoa que está viva ainda, beleza? Seguindo, o cessionário não se torna herdeiro, mas sim um cessionário de direitos hereditários. Gente, isso é pegadinha, viu? Pegadinha de prova braba, tá? De dizer que o cessionário, depois que pega ali os direitos, ele se torna um herdeiro. Não, ele não se torna um herdeiro, tá? Herdeiro é quando o pai, a mãe dele morrer, beleza? Ou então quando ele receber um testamento. E o próximo é a cessão de direitos hereditários. É um negócio jurídico aleatório. Por quê? Porque, como eu disse no começo, a quantidade e a extensão do patrimônio ou dos encargos podem ou não ser totalmente conhecidos no momento da cessão. Então, como eu disse, às vezes você sabe exatamente o que são 2 irmãos e os pais só tinham uma casa no valor de 500 mil. Tá, beleza. Sabe-se que metade vai ser metade, metade, né? Se não tiver esposo, enfim, se não tiver outros herdeiros. Mas aí, né, tem que ser feito ali, né, o pagamento de dívidas. Mas digamos que não tem dívidas. O falecido morreu sem dívidas, era a pessoa certinha, não tinha dívida nenhuma. Então se sabe exatamente quanto cada herdeiro vai receber. Nesse caso, beleza, não vai ser um negócio jurídico aleatório. Mas na maioria das vezes não se sabe exatamente quanto se vai receber, tá bom? Então, na grande maioria das vezes, a característica do contrato vai ser um contrato aleatório, um negócio jurídico aleatório. Vamos seguir, porque agora a gente vai falar sobre os parágrafos do 1793, tá? Eu trouxe de novo aqui os parágrafos para a gente ler e vocês lembrarem o que ele estava dizendo. Bora ler comigo o parágrafo primeiro, que diz o seguinte: os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Vamos lá, gente. Vamos entender esse parágrafo aqui. Quando um herdeiro é substituído por outro, ele, né, é substituído por conta de um falecimento ou por conta de uma renúncia do primeiro herdeiro. Então, essa substituição que está falando aí, né, vocês podem pegar um tracinho, substituição, e ocorre quando um herdeiro é substituído por outro herdeiro. E aí, como é que isso acontece, Isadora? Ou por falecimento ou por renúncia do primeiro herdeiro. Então, por exemplo, sei lá, a minha avó faleceu e aí o meu pai faleceu também. Então, eu vou substituir meu pai nessa sucessão, beleza? Quando ele fala sobre o direito de acrescer, coloquem aí, que é quando um herdeiro renuncia ou falece sem deixar herdeiros. Aí, nesse caso, a sua parte da herança vai ser dividida entre os outros herdeiros. Então, por exemplo, minha avó faleceu, meu pai faleceu, e meu pai não tinha filhos, não tinha minha irmã. Então, a parte que era dele vai ficar ali. Ei, pra onde eu vou? Pronto, ela vai ser redistribuída entre os outros irmãos, entre os outros herdeiros, beleza? Quando ele fala sobre a presunção, presumem-se não abrangidos, é que, né, os direitos hereditários que os herdeiros, que o herdeiro, né, assume, adquire posteriormente, né, através dessa substituição ou através desse direito de acrescer, eles não vão ser considerados abrangidos por uma cessão de direito feita, né, a menos que, né, que tenha tido aí uma manifestação clara, né, específica de vontade das partes. Mas em tese não, tá? Essa cessão aí feita por conta de morte ou renúncia não é como se fosse uma cessão de direitos, tá? Feita anteriormente. Então, por exemplo, Isadora, me dá um exemplo, tá aí na tela para vocês. Se João cede seus direitos hereditários antes de saber que receberá uma parte adicional da herança devido à renúncia de um outro herdeiro, essa parte adicional não vai estar automaticamente incluída na cessão original, a não ser que ele tenha botado na cessão original que qualquer parte que venha a ser acrescida será automaticamente, né, incluída. Mas se não tiver, não será. Beleza? Vocês entenderam? Vamos aqui para o parágrafo 2º, que diz assim: é ineficaz a cessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Eita, quase não sabe. Gente, seguinte. Quando ele fala sobre a ineficácia da cessão, né, desse bem aí individualizado, é o seguinte: a cessão de direitos hereditários, ela não vai poder ser feita sobre um bem específico da herança, tá? Ela tem que abranger uma universalidade dos direitos hereditários. Aí eu coloquei um exemplo para vocês visualizarem o que esse artigo quer dizer melhor. Então, se Ana, uma herdeira, tenta ceder sua parte de um imóvel específico da herança, essa cessão é ineficaz. Ela deve ceder a sua cota parte da herança como um todo e não bens individualizados. Show de bola? Vamos pro
Parágrafo 3º, que diz o seguinte: ineficaz é a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Então, gente, qualquer herdeiro, né, que queira aí alienar, né, seja vender, transferir um bem específico do acervo hereditário antes da partilha, tem que fazer isso através de uma autorização judicial, tá? Então, enquanto a partilha não é concluída, que tá falando aí, ó, pendente a indivisibilidade. Isso significa o quê? Que enquanto a partilha não for concluída, esses bens da herança, eles vão ser considerados indivisíveis, tá? Eles vão fazer parte de um todo unitário. Então, por exemplo, se Pedro deseja vender um carro que faz parte da herança antes da partilha, ele precisa da autorização do juiz, tá? Porque sem a autorização do juiz, essa venda ela vai ser ineficaz, mesmo que seja aí em relação, né? Mesmo que seja para os outros herdeiros, para os seus irmãos. Aí eu trouxe um resumo aí, então, desse 1793, bem bonitinho aí, para vocês anotarem no caderno de vocês. Então, bora lá. Parágrafo 1º fala sobre a presunção de não abrangência. Então, direitos adquiridos posteriormente por substituição ou direito de acrescer não são incluídos automaticamente na seção anterior de direitos hereditários, a menos que haja uma manifestação clara das partes. Depois fala sobre a ineficácia da cessão de bens individualizados, que é o parágrafo 2º. Então, cessões de direitos hereditários não podem ser feitas sobre bens específicos, mas devem envolver a totalidade dos direitos hereditários do herdeiro. E aí, o parágrafo 3º fala sobre a autorização judicial da alienação, tá? Então, a alienação de qualquer bem específico do acervo hereditário antes da partilha requer autorização judicial. Sem essa autorização, sem essa disposição, tá? Sem essa autorização, perdão, essa disposição do bem vai ser ineficaz, tá? Então, percebam, né, que esse artigo e os seus parágrafos, eles querem trazer para a gente. Eles querem garantir justamente, né, a integridade, a justiça nesse processo de cessão de direito hereditário, para prevenir fraude, né, para assegurar aí que todos os bens da herança, eles sejam tratados de maneira uniforme, tá? Então, quando a gente exige ali uma autorização judicial para alienação de bens específicos, quando você exclui direitos adquiridos posteriormente de sessões anteriores, a lei ela vem justamente para proteger o interesse de todos os herdeiros, tá? Para manter transparência, equidade aí no processo sucessório. Beleza? Porque tem muita gente que vende sem avisar, transfere para outro irmão sem avisar para outro irmão. Olha, ai meu Deus do céu, mexer com direito sucessório na prática é um balaio de gato, viu? Mas bora lá, vamos seguir, vamos falar sobre o direito de preferência na seção de direitos hereditários. Como está aí para vocês, o direito de preferência é um mecanismo legal que permite aos co-herdeiros a oportunidade de adquirir a cota hereditária cedida por outro co-herdeiro antes que ela seja transferida para uma pessoa estranha à sucessão. Então, gente, observação aqui. O direito de preferência só vai ser aplicada nas sessões onerosas, tá? Ou seja, aquelas transferências de direitos hereditários que são feitas mediante pagamento. Se foi feita mediante doação, não há direito de preferência, beleza? Direito de preferência é só se você quiser vender a sua parte da herança. Show de bola? Vamos aqui ler o 1794, que diz o seguinte: o co-herdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Vamos lá. Então, antes de ceder a sua cota hereditária a uma estranha, uma pessoa qualquer, ao vizinho, tá? Alguém que não seja herdeiro, o co-herdeiro, ele tem que oferecer essa cota, né, essa sua parte, a outros co-herdeiros, tá? E ele tem que oferecer pelo mesmo preço e nas mesmas condições, né? O tanto por tanto é isso. Mesmo preço, mesmas condições de pagamentos. Justamente para proteger, né, o interesse de todos os co-herdeiros e para manter a herança, né, o máximo que puder dentro da própria família. Beleza? Imagina você construir todo um patrimônio e saber que vai para uma pessoa qualquer e não vai estar dentro ali da sua família, né? Às vezes a pessoa pode não gostar muito disso, né? De saber disso. Vamos para o 1795, que diz assim: o co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá depositar do preço haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Parágrafo único.
Sendo vários os co-herdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Vamos lá. Então, o co-herdeiro preterido, né, que é aquele que não foi informado da cessão, ele tem até 180 dias contado da data que ele teve ciência da alienação para exercer seu direito de preferência. Aí, durante esse período, ele tem que depositar o valor pago pela cota hereditária. Se vários co-herdeiros exercerem o direito ali de preferência, aí o quinhão cedido vai ser distribuído entre eles proporcionalmente às suas cotas hereditárias. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma explicação aqui para vocês. Tá, procedimento. Como é que é feito o procedimento aí do direito de preferência? Então, primeiro tem que ser feita uma notificação, tá? Então, o co-herdeiro que deseja ceder sua cota, ele tem que notificar os outros co-herdeiros, né, de forma judicial ou de forma extrajudicial, sobre a sua intenção de cessão, tá? Tem que informar ali os preços, as condições. Depois vai ser feita ali, né, uma prova de preferência. Então, essa notificação, ela tem que ser feita por escrito, justamente para garantir ali uma segurança jurídica desse cedente, para facilitar a prova de que os co-herdeiros, eles foram ali devidamente informados, beleza? A segunda fase do procedimento é a aceitação, tá? Então, se um co-herdeiro ele quiser exercer o seu direito de preferência, ele tem que informar a sua intenção e tem que concordar em pagar o mesmo preço e as mesmas condições que seriam oferecidas para um estranho, beleza? E aí, esse co-herdeiro, vamos para a terceira fase, tá, do procedimento, esse co-herdeiro que não foi informado da cessão, ele pode depositar um valor da cota hereditária e requerer judicialmente a transferência, né para si, dessa cota, no prazo de 180 dias depois de ter ciência da alienação. Beleza? Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Então, bora lá. João, Maria e Pedro são co-herdeiros de uma herança. João decide ceder sua parte a um amigo estranho à sucessão por 100 mil reais. João primeiro tem que notificar Maria e Pedro, oferecendo-lhe sua cota hereditária pelo mesmo valor. Se Maria quiser exercer seu direito de preferência, ela deve informar João e concordar em pagar os 100 mil reais. Se João ceder a sua parte ao amigo sem notificar Maria, ela tem 180 dias para depositar os 100 mil e requerer judicialmente a transferência da cota para si. Se tanto Maria quanto Pedro quiserem exercer o direito de preferência, a cota de João vai ser dividida entre eles proporcionalmente às suas partes da herança, né? Então, vocês entendem aí, né, que o direito de preferência dentro dessas seções onerosas aí de direito hereditário é justamente uma medida que os legisladores inseriram no nosso Código Civil para preservar o interesse dos co-herdeiros, para manter a integridade do patrimônio familiar, tá? Ele vai garantir esse direito de preferência, ele tá aí para garantir que os co-herdeiros, né, os outros herdeiros, os outros irmãos, eles têm a primeira oportunidade de adquirir as partes da herança antes que elas sejam vendidas aí para terceiros, né? Para justamente promover justiça, equidade e igualdade aí nessa administração dos bens herdados. Beleza, gente? Transparência, né? Legalidade, tudo isso aí. Então, ó, um grande beijo para vocês. No próximo bloco a gente vai falar sobre a aceitação da herança. A gente segue depois com a renúncia. Então, eu tô esperando vocês aqui na próxima aula para a gente continuar a falar sobre direito das sucessões. Ó, um grande beijo para vocês e até mais.